E logo na sequência, vamos pensar assim, o Papa Nicolau V escreve uma carta para o rei de Portugal, João V. A carta se chama Dum Diversas. Ele manda escravizar todos os sarracenos e todos os africanos que foram encontrados pelo caminho. Escravizar até a morte. Então a Igreja Católica inaugura a escravidão. Então, quando a gente olha essa estrutura, né, do Apocalipse, essa narrativa ela é muito estranha. Porque a gente fica com muito medo da besta do Apocalipse, né? Porque tem uma besta que vem das águas e outra besta que vem do mar, né, da terra. E a besta, ela varre com a sua cauda. E a besta faz o quê? Mas se a gente olhar bem, quem é que destrói a terra no Apocalipse? É o Cordeiro, que é uma representação de Jesus. E são os anjos. Então, as 7 igrejas do Apocalipse, na expedição que fizemos para a Turquia, nós visitamos os pontos, né, das 7 igrejas do Apocalipse, Esmirna, Tiátira, Panfilha, Frígia, Pérgamo, todo esse Éfeso. E igreja não tem essa estrutura que a gente tem hoje, né, um prédio. Era a igreja que está na casa de fulano. Então tinha umas casinhas lá e eles se reuniam lá. Só que lá no Apocalipse, a gente vê um Deus que odeia. Ele já começa dizendo, eu odeio os nicolaítas e as suas práticas. Como que Deus pode odiar? E ali a gente vê a ira do Cordeiro. E quando um anjo abre um selo, que eles estão ali, os 7 anjos das 7 igrejas, estão juntos com o Cordeiro, eles estão acabando com a terra. Sim. Inclusive é tudo 7, né? Tudo. 7 anjos, 7 selos, As 7 7 trombetas. Exato. Eles têm essa ideia de uma totalidade, né? Eles estão sendo perfeitos na destruição. Então eles acabam com um terço, depois mais um terço, depois mais um terço, então já totaliza os 3 terços, eles destroem a terra. E mais uma vez no Apocalipse a gente vê uma narrativa de predestinação. Que aqueles que desde o princípio já estavam predestinados ao inferno, vão para lá. E aqueles que o nome estava já escrito no livro da vida, desde o princípio, vão para o céu. Eu tenho no meu canal umas lives que eu falo bastante sobre as teologias, né? E eu falo sobre depois da Reforma Protestante, que foi um momento assim muito interessante, e ninguém gosta muito de falar, né? Porque a Igreja Católica estava ali com a Inquisição e descendo o rei em todo mundo, Mandando ver. sem dó nem piedade. E quando Martinho Lutero ele se revolta, ele se junta com os príncipes alemães e começa então toda uma estrutura da Igreja Luterana. Esse movimento de Martinho Lutero não foi o primeiro. Já existiam outros movimentos de pessoas querendo se libertar daquele domínio de Roma e tal, né? Mas como era muito difícil, Martinho Lutero acaba cabeçando isso e facilita para os outros, né? E surgiu um grupo chamado de anabatistas. Anabatistas? Anabatistas. Eles já estavam bem estruturados, né? Na época que Martinho Lutero fez toda essa algazarra, vamos dizer assim. Eles acreditavam que o batismo da Igreja Católica, assim como todo o sistema da Igreja Católica, não valia, que era ruim. Então eles batizavam de novo as pessoas. Eles foram se estruturando, por isso que anabatistas batismo novamente. Uhum. E eles começaram a batizar novamente as pessoas. Tanto os católicos como os protestantes entenderam aquilo como uma heresia. Martinho Lutero, junto com os príncipes alemães, mataram os anabatistas das maneiras mais horripilantes possíveis. Esquartejamento, arrancar o coração, um afogamento, por afogamento, e eles diziam assim: vocês não estão procurando um segundo batismo? Tem agora o terceiro. E eles afogavam. É chamada também de uma inquisição protestante nessa época. Então você vê cristãos matando cristãos.
É uma coisa, assim, assustadora. Sim. E aí eu volto lá para aquele texto bíblico, né, que Pedro tira a espada. Então, acredita-se que Pedro também tinha alguma afinidade com os zelotas. Porque tinha o Simão, o zelota, que esses zelotas, eles nasceram no século I, junto ali com Jesus ali. Que eles estavam contra o Império Romano. Porque Jesus, ele nasce agora numa Jerusalém que estava dominada, então, pelos romanos. Então, a gente já falou dos helênicos, né? 200 a.C., já falamos dos babilônios, já falamos dos persas, e agora, no tempo de Jesus, era os romanos. Os zelotas, então, eram guerreiros, revolucionários, armados, que acabava com Roma. Era um espinho no calcanhar dos romanos. E Jesus recruta um zelota para ser um dos seus discípulos. Mas como na prisão de Jesus, Pedro é que tira a espada e corta a orelha do soldado, do Malco, Pedro, ele é repreendido por Jesus. Jesus pega a orelha, como na narrativa bíblica, né? A orelha do soldado vai lá e põe no lugar. E vira para Pedro e fala: Pedro, guarde essa espada na sua bainha. Não é por esse caminho. Infelizmente, não é o testemunho que os cristãos seguem. Não. Porque se a gente for lá para o passado, a gente vai ver as cruzadas, a gente vai ver o recrutamento, né, dos templários, que eram sacerdotes armados, guerreiros, que eles foram para matar. E depois eles acabam realmente entendendo, porque eles ficaram lá num pedaço, chamam de templários, porque o templo foi destruído pelos romanos. Sim. Nossa, pela segunda vez. Mais um buraco no emocional. Mais um. Como a gente estava falando um pouquinho antes, nos bastidores, né? Falando do filme Avatar, quando o cientista chega com a nave em cima da árvore e fala para o general: vamos acabar com essa árvore. A gente vai destruir essa árvore, vai ser um buraco no emocional desse povo, que eles vão fugir que nem baratas. Mais uma vez aconteceu isso com o povo judeu. Porque Roma destruiu o templo e ficou um pedacinho só. E esses sacerdotes guerreiros foram acolhidos pelo rei de Jerusalém lá no templo. Por isso que são chamados de templários. Só que a gente acaba descobrindo o quê? Que eles descobriram alguma coisa lá. Porque eles acabaram se tornando algo que Roma não gostou. Sim. E Roma... Embora tenham sido acolhidos pela Igreja Católica no primeiro momento, né? Sim, com todas as honrarias e tudo mais, mas eles se desvirtuaram, não mataram como tinham que matar, penso eu, e aí logo foram substituídos pelos cruzados. Mais cruéis, sabe? E até o pessoal fica falando a diferença de um cruzado e de um templário, qual que é a diferença, sabe? O cruzado não fez voto de castidade, de pobreza e de obediência. E a carta aos Efésios, ela serve como base, aquela parte chamada Efésios 6, chamada armadura do cristão, ela serviu como a ordenação do templário, a parte da oração da ordenação do templário. Só que o cruzado não. Não tinha nada daquilo. Nenhum voto. A gente vai cortar mesmo. E um rastro de sangue feito por cristãos se inicia de uma forma, assim, atroz. E logo na sequência, vamos pensar assim, o Papa Nicolau V escreve uma carta para o rei de Portugal, João V. A carta se chama Dum Diversas. Ele manda escravizar todos os sarracenos e todos os africanos que foram encontrados pelo caminho. Escravizar até a morte. Então a Igreja Católica inaugura a escravidão. Para você ver o contraste, né? E mais um rastro de morte. Quantos e quantos milhões de negros foram vendidos, mortos, escravizados até a morte? Quantos e quantos? Tem números. Se vocês colocarem lá no Google, lá, faz a conta.
quanto que foi para a Jamaica, quantos que foram para os Estados Unidos, quantos que vieram para o Brasil. O Brasil é o lugar que mais veio escravos. Mas tudo se origina, então, de uma prática orientada por um Papa católico. Exatamente, e que a igreja não gosta de falar disso. Mas se você colocar lá no Google, cadê a Carta Dum Diversas? Vai lá, coloca lá e dá uma lida. O que está dizendo? E a gente olha, né? O rei da Inglaterra, ele corta a ligação também com Roma, ele estrutura, então, a igreja anglicana, e ele começa a perseguir, e os irlandeses que quiseram se manter católico, esse rei Henrique VIII, ele subjuga esses católicos. E essa guerra, ela acabou em 2003. Começou lá em 1500, século XVI, e acabou no século XXI. Quando o IRA levanta a bandeira, eu lembro quando eu era adolescente, né? Toda hora era aquela coisa, né? Mais uma vez uma bomba em Belfast, né? O exército republicano irlandês, mais uma vez, atua. A polícia, né? E o governo inglês se posiciona. E aí tinha represária. E era bomba daqui, bomba de lá, história daqui, história de lá. Quem cristão, o católico não casa com a protestante, e o muro da vergonha ali. Era uma coisa, né? Hoje essas igrejas lá viraram pubs. Toda a briga, né, que os avós viveram, que os pais viveram, os filhos hoje olham para isso, tanto protestantes como católicos, e falam, eles nem ligam mais. Nem ligam. E se você contabilizar esse rastro de morte de quase 500 anos, só ali na Irlanda é muita morte.